Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está trabalhando com o Vanguard é configurar o próprio servidor do Vanguard para você poder ter métricas de visibilidade da própria máquina. Nós chamamos isso aqui de saúde do servidor, tá? Então, nós precisamos deixar o servidor muito bem configurado na interface web para poder a gente visualizar a saúde desse servidor, tá bom? E configurar a saúde do servidor é super tranquilo, não tem muito mistério. Por quê? Porque você precisa determinar qual é o servidor que você vai configurar. E aí, se você tiver vários servidores, vai aparecer aqui console 1, console 2, console 3. Né? Então, depende de quantos servidores você tem na rede, né? Para você poder administrar, tá? Você precisa adicionar o endereço IP que você usou na instalação dessa configuração. E para chegar nela, acabei não falando, o local onde ele está é muito simples de achar, né? Lá no seu painel, na interface web, você vai em configuração, servidores, está lá no finalzinho, a gente vai lá também, e a gente precisa alterar essas configurações, tá? A distribuição Linux, é preciso que você adicione a distribuição Linux que você está usando, no nosso caso é o Debian 12, certo? O ID do servidor é um ID único gerado automaticamente, mas você pode mudar, tá? Caso você tenha algum grupo, a gente vai ver que é possível criar grupos de elementos, entendeu? O seu hardware key e as interfaces que estão no servidor. Então, qual é a sacada aqui? A sacada é você literalmente adicionar essas interfaces. Então, eu vou ter que logar via SSH no servidor, localizar o alias ou o if name ou o nome da interface e literalmente fazer esse cadastro na interface, tá? É super de boa, super tranquilo. Eu vou abrir aqui o meu Vanguard, antes de tudo. Deixa eu só abrir uma página anônima aqui. Ó, tá na mão. É a 100, 125, 010, se eu não me engano. Isso. Eu acho que é isso, não lembro de cabeça. Não, 10 é a nossa VM. 100.125.0.2. Isso, nosso Vanguard, tá? Aí tá na mão. Não lembro a senha dele. Tô dentro, tô dentro. Muito bom. Belezinha. Menus. Pô, eu gosto de fechar os menus, por quê? Porque evita poluição visual. Geralmente eu deixo somente o menu de tools aqui aberto para poder visualizar aqui a questão das análises de fluxo, de pacote, de tudo mais, tá? Mas o que que nós queremos nesse primeiro momento? Ó, vou minimizar tudo para evitar a poluição visual, tá vendo? Ó, o que que nós queremos nesse momento? Nós queremos isso aqui, ó. Configurar o console, tá vendo? Como que a gente faz isso? Clique em cima desse cara. Perceba que o meu já está configurado. Então, eu tenho o endereço IPv6 aqui rodando na máquina, por exemplo. Tenho o meu Debian 12, que eu já escolhi aqui. E as interfaces. Como é que eu faço para adicionar uma interface aqui? Clique em adicionar. Diz qual é a banda dessa interface, se é de 10 GB, se é de 100 GB, se é de 40 GB, e coloco o nome dela aqui. O nome dela é o seguinte. Como é que eu localizo esse nome, né? Deixa eu pegar meu Vanguard aqui. Ahn, Vanguard. Isso. IPA. Enter. Maximizar a tela. Olha aqui os nomes, galera. Ó. Loopback 0, Inu 3, Inu 4, Inu 1, Inu 2, tá vendo? NP, interface de 40 gigas, de 10 gigas e que quer que seja de 100 gigas. Então veja que eu preciso coletar este nomezinho via SSH e adicionar literalmente aqui, ó, na adição da interface. Posso mudar a cor da interface aqui, tá? Do gráfico. Mas, em teoria, essa interface já está adicionada, então não vou adicionar de novo. Mas vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que adicionar todas as interfaces do seu roteador aqui no menu de configuração do servidor. Configurar o endereço IP, tá? Configurar a versão do sistema operacional e dar um saved. Legalzão? Não tem mistério, é super de boa na Lagoa, tá? Então nós vamos configurar aí as opções, né? Nome do servidor, a cor, né? O grupo do dispositivo, o endereço IP, tá bom?
distribuição Linux, chave do hardware, interface de rede, unidade de dados, configurou tudo, tá? E se for preciso fazer algum troubleshoot, está na mão. Então, se o servidor não tiver operacional ou tiver com algum problema, você pode verificar, por exemplo, o sincronismo de clock dele, para saber se está tudo funcionando direitinho. E se você teve algum chabu, sei lá, desligou e ligou a máquina, deu merda no banco de dados, não sei o que aconteceu. O Vanguard, ele tem alguns scripts de reparo de banco de dados e alguns outros mais que a gente vai ver no decorrer do curso, tá? Então você pode executar esse script aqui, ó, que está dentro de OPT, Andresoft, bin, Vanguard Maintenance, RepairDB, que é o script. Então você executa esse script que está dentro desse diretório e você consegue fazer um reparo do banco de dados. Isso é poderoso, tá? Muito poderoso. E, sem muitas delongas, exercício. Então, vou abrir meu tempo. Os senhores têm 3 minutos a partir de agora para poder fazer o exercício. E o exercício é basicamente esse: configurar o console do servidor, tá? Configurem, por favor.